This call is now being recorded. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. Nossa transmissão está sendo gravada a partir de agora, tá? Para efeito de comprovação posterior. Então, essa é a nossa primeira aula síncrona do ano de 2021, tá? Estamos aí contando com os alunos do nono ano 1 e do nono ano 2 da escola Olga da Silva Souza, tá? Para quem não me conhece, ou para quem não lembra da minha pessoa, eu sou o professor Anderson Amaro, serei professor de matemática dessas duas turmas no ano letivo de 2021, tá? Então, quem já me conhece, já sabe como que eu sou, quem não me conhece, seja bem-vindo ao nosso primeiro contato, né? As nossas aulas, elas terão duração média de 1 hora, tá? E o excedente desse tempo nós iremos tratar de modo assíncrona, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de modo síncrona, ou se eu disser lá no grupo que a aula é síncrona, quer dizer que essa aula é online, tá? Essa aula, inicialmente, nós pensamos em fazer ela pelo Meet, tá? Que é esse aplicativo que nós estamos usando agora. Se ele tiver alguma disponibilidade, faremos pelo meu canal do YouTube. E se ainda assim o canal do YouTube der bronca ou não permitir que a gente faça a nossa transmissão, nós faremos pelo meu canal do Facebook, tá? Então, eu tenho essas três possibilidades de fazer essa aula síncrona, ou seja, uma aula online. E todas essas aulas online, independente se é pelo Meet, se é pelo YouTube ou se é pelo Facebook, elas estão sendo gravadas, tá? Até para que depois o aluno possa visitar, ou, se assim ele quiser, assistir novamente o que foi discutido, o que foi dito, o que foi orientado, basta que ele acesse os nossos canais de interação, e aí ele vai ter acesso à gravação daquela aula daquele dia, ok? Toda vez que eu estiver me referindo ao modo assíncrona, ou aulas assíncrona, né, são as aulas que nós chamamos que são aulas offline, tá? Essas aulas offline, quando é que elas acontecem? Quando você responde uma atividade, quando você assiste a gravação em um segundo momento, já que você não pôde participar do primeiro. Ela ocorre quando você, vamos imaginar a situação hipotética, você está aqui na aula agora, mas você precisa se ausentar, você teve uma urgência para resolver. Então, tudo isso, se vier a acontecer, a sua sequência dessa aula será do modo offline, tá? Então, quero dizer para vocês que esses dois tipos de aula nós estaremos incrementando, tá? E algumas ferramentas tecnológicas estaremos fazendo uso delas, e o que a gente for propondo, a gente sempre vai informando com antecedência no grupo. Então, hoje, por motivo de força maior e por conta de uma reunião de última hora, a nossa aula está começando agora, né? Começou às 5 horas. Mas iremos ver um horário que atenda tanto a minha pessoa como a pessoa de vocês, né? Um horário que seja entre as 15 e as 18h45, que é o horário regulamentar de vocês. Lembrando que nós estaremos seguindo o que está no horário. É um horário de matemática de segunda-feira. Então, toda segunda-feira nós teremos aula online, tá? Quando não for ter online, eu aviso que será offline, ou seja, será assíncrona. E aí eu daria os encaminhamentos lá pelo grupo do WhatsApp, tá? Outra questão, daqui para frente, se tiver muito rápido, por gentileza, me digam, tá? Se tiver congelada a tela, se estiver travando, se você não estiver me ouvindo, por gentileza também me comunique, me avise, porque eu não estou tendo a recepção de vocês, tá? Então, para efeito de consideração... Oi. Se você tiver com seu áudio ruim, você pode colocar mensagem no chat, tá? Que eu consigo acompanhar também. Ok? Então, para a gente iniciar aqui nosso bate-papo de segunda-feira, no início de cada aula, a partir de agora, inclusive eu peço que vocês façam isso agora,
Coloquem seu nome completo em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula, e sua turma no chat. Por exemplo, vamos imaginar que o seu nome é José Silva. Então, você vai escrever lá no chat, em letras maiúsculas, José Silva, tá? Se você é do nono ano 1, aí você vai colocar nono ano 1. Se você for do nono ano 2, você vai colocar seu nome completo em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, vírgula, a sua turma, tá? Para que eu possa depois colocar a sua frequência de acordo com a matrícula e que posteriormente eu consiga identificar quem é você. Visto que na sala nós temos aí alguns alunos que eu não sei quem são, tá? Por exemplo, Inê, quem é esse? Não sei. Júnior ZN, também não sei quem é. Parque, não sei das quantas, eu não sei quem é, tá? Então, esses alunos aqui, já estou adiantando o seguinte, que na próxima aula, se vocês não alterarem o nome de vocês no e-mail e não alterarem a imagem de vocês, eu não irei permitir a entrada de vocês, tá? A Sara, ok, ainda dá para passar, a Vitória, a Maísa, Maria Raimunda, a Jéssica, Eduardo, esses dão para passar. Porém, esses que eu citei os nomes, Paulo Gamer, eu não sei quem é Paulo Gamer, tá? Então, eu sugiro, tá? Isso é uma sugestão minha. Vá lá na sua caixa de e-mail, em configurações, e altere o nome de exibição. Tá? Então, coloque pelo menos o seu primeiro nome, seu último nome, para mim saber que você é você. E caso não queira colocar uma foto sua, isso não é obrigatório. Tá? Você pode colocar um emoji, sei lá, o que tu quiseres aí. Agora, o nome, eu exijo que tenha o nome. Se não tiver o seu nome, eu vou recusar a sua entrada. E ainda vou denunciar a sua conta para a Google. No momento que eu denuncio, você pode ter até o seu e-mail bloqueado. Tá? Então, eu quero fazer esse alerta, porque na aula só vai entrar quem realmente for aluno. Até que se resolva a questão do e-mail institucional de vocês, eu estarei permitindo que vocês utilizem o e-mail particular de vocês. Porém, quando o e-mail institucional estiver ok, só irá adentrar na aula aqueles que utilizarem o seu e-mail institucional, tá? Então, todos os que estão hoje, ok, irão ficar, tá? Eu recusei um aluno agora há pouco que ele havia entrado, porque o nome do e-mail dele, ou do usuário dele, estava xvídeos. Isso não pode acontecer, gente. Comigo, não, tá? Se ele gosta aí de ter essa nomenclatura no seu e-mail, isso já não é uma prerrogativa minha, é ele que decide o que vai fazer do próprio e-mail pessoal. Porém, para adentrar na aula, eu não admito. E se entrar por um descuido meu, eu removo assim que eu perceber. Ok? E se tiver alguma dúvida ao longo do que eu estiver falando, por gentileza, você tem aí no seu celular, sugiro que você coloque na posição horizontal, ou você coloque seu celular deitado, quem tiver no celular, quem tiver no desktop não tem esse problema. E aí nos seus ícones, você tem o ícone da mãozinha. Caso você queira falar alguma coisa, eu vou te a mãozinha, ou seja, você dá um clique na mãozinha, eu vou verificar que você levantou a mão, que você quer a vez para falar. Aí eu vou lhe passar a palavra, você termina a sua fala, você seta novamente na mãozinha, que aí ele vai baixar a mão, tá? Para que nós sigamos aqui com as nossas considerações iniciais, nós vamos fazer alguns combinados. Em um português claro, tá? Toda vez que eu estiver falando de combinado, eu estou falando de regras, tá? Essa gravação aqui ficará para os alunos que não puderam estar presentes conosco nesse momento, tá? Então, para quem está assíncrono ou síncrono, tanto faz, essas regras são as mesmas, ok? Então, combinado ele vai valer a partir de agora, tá? Eu espero que vocês cumpram, até porque toda regra que é descumprida gera uma consequência. Não queremos que isso aconteça com vocês, tá? Então, nosso objetivo aqui não é agir de modo impositivo, mas do modo correto, do modo que não vai gerar nenhum constrangimento para ninguém, tá? Então, quais são os nossos combinados? Combinado número 1,
A nossa aula, ela seguirá o disposto no horário, tá? Por enquanto, o que está valendo é o horário online, ou seja, a nossa aula, ela acontece dia de segunda-feira, tá? O horário eu ainda irei definir, mas esse horário de segunda-feira, ele pode oscilar entre as 15 horas, tá? Deixa eu só apagar aqui que ficou meio estranho esse negócio. Vamos lá, José. Ele vai oscilar entre as 15 horas até 18h45, tá? Então, nesse intervalo entre as 15 e as 18h45, eu posso estar marcando o meu horário de aula, tá? Eu sou obrigado a dar aula online toda segunda-feira? Não. Vai ter dias que eu não vou dar aula online. Nesse dia, eu estarei encaminhando atividades via formulário ou via cópia de livro digital. Enfim, isso ainda irei decidir como vou fazer isso. Mas eu quero dizer para vocês que nesse intervalo entre 15, 18 e 45, você não pode fazer compromisso. Ou seja, você não pode arrumar emprego nesse horário, você não pode passear no shopping nesse horário, você não pode visitar o vizinho nesse horário, tá? Você tem que estar à disposição da escola, porque esse foi o horário que você se matriculou, tá? Professor, quer dizer, então, que de 15 até 18h45 eu não vou fazer nada? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas, por exemplo, se eu marcar minha aula às 16 horas, vocês não podem me questionar que não vão participar, tá? Porque ele está dentro do horário que você tem que cumprir na escola, tá? Mas eu posso vir aqui e dizer assim, não, eu vou fazer minha aula de 17h45 até as 18h45. Eu posso? Posso. Eu não posso fazer antes de 15 e não posso fazer depois de 18h45, tá? Então, eu acredito que até amanhã eu devo estar lançando mão de um formulário, tá? Esse formulário eu vou perguntar, eu vou consultar para vocês qual seria o melhor horário para que nós possamos cumprir essa 1 hora de aula, tá? Então, lá no nosso formulário, vou colocar várias possibilidades. Para execução dessa 1 hora de aula, qual o horário que você prefere? De 15 às 16? De 15h30 a 16h30? Então, mais ou menos desse tipo que eu vou colocar as possibilidades lá. A que for mais votada é que nós iremos seguir, ok? Combinado número 2, na hora da aula, ou seja, nesse momento que eu tiver agora, somente eu irei ficar com a câmera e o áudio ligado. Caso alguém ligue sua câmera sem ser autorizado, eu irei remover da sala. Se ligar o áudio, eu irei desativar remotamente. Então, daqui eu consigo desligar o seu áudio aí, tá? E se você insistir ou reincidir em ligar o seu áudio, eu estarei removendo você também da sala. Em outras palavras, eu estarei convidando você para se retirar da sala online, tá? E claro, eu digo para vocês o seguinte, vocês estão indo para o ensino médio, né? Eu também sou professor do ensino médio e lá o negócio é mais pesado, tá? Aqui a gente ainda pode fazer algumas coisas, lá nem tanto, ok? Combinado número 3, na hora da aula, foi o que eu coloquei lá no início, você sempre que entrar na sala, você vai fazer um comentário com o seu nome completo, ou seja, o seu nome em letra maiúscula, e sua turma. Isso quando você estiver iniciando a aula e quando eu estiver encaminhando para os finais. Por exemplo, nossa aula vai até às 18 horas. Então, quando estiver lá por volta de 17h55, eu vou dizer, bom, nossa aula de hoje vai até esse momento. Quando eu disser isso, você já vai lá no chat de novo, coloca seu nome completo, coloca a sua turma. Por que eu estou falando isso? O sistema, como ele está gravando, ele vai gravar o horário que você entrou e vai gravar o horário que você saiu. Tá? Então, esse intervalo de tempo, ou intervalo entre a sua primeira escrita e a sua segunda escrita, ele vai validar a sua frequência. Tá? Então, por exemplo, se você colocou na entrada e não colocou na saída, eu vou entender que você se retirou no meio da aula. Então, eu vou te dar a frequência da entrada. A frequência da saída, infelizmente, eu não vou te dar. Tá? Por esse motivo,
Evite mensagens desnecessárias no chat, mensagens de gracejo, mensagens de qualquer outra natureza que não seja exclusivamente seu nome na entrada, seu nome na saída, ou se assim você tiver dúvidas referente ao que foi dito ou discutido, ou então apresentado. Ok? Os nossos canais de interação, né? Lembre que lá eu falei que o nosso contato será síncrono e assíncrono, tá? Então, esses canais serão os canais pelos quais nós estaremos em contato. Eu daqui do meu estúdio em casa e vocês aí no estúdio de vocês, tá? Antes dessa aula, eu mandei um link de formulário, tá? Quem não preencheu ainda, eu peço que depois dê uma conferida lá no seu respectivo grupo e preencha o formulário. Esse formulário faz referência a um questionamento, a uma pesquisa que eu estou fazendo em relação à acessibilidade ao online, se você tem um espaço adequado, se você dispõe do tipo de internet que você dispõe na sua residência, tá? E se você dispõe de tempo, é claro, para participar desse momento. E claro que eu estou levando em consideração que você tem que cumprir o horário de aula. Então, dos canais de interação que nós iremos utilizar, o primeiro deles é o meu canal do YouTube, tá? Você pode localizar ele pesquisando simplesmente meu nome, ou então clicando no link que eu irei mandar posterior no grupo de vocês, tá? Então, nesse meu canal do YouTube, todas as gravações que eu estou fazendo, inclusive essa é uma que estará lá também, tá? Eu estarei adicionando essa aula para aqueles alunos que não puderam estar agora, tenham acesso ao que foi discutido, ao que foi falado, né, e ao que foi combinado, tá? Aí ele vai ter que procurar lá na playlist, eu acredito que já vou fazer isso automático, tá? Quando eu mandar, eu já mando na playlist certinho. Mas caso você tenha curiosidade de ir fora do link que eu vou mandar, você vai procurar a playlist da escola Olga da Silva, aí vou colocar com esse nome, Olga da Silva, nono ano. Se você for do nono ano 1 ou do nono ano 2, você vai procurar a playlist do nono ano da escola Olga da Silva, tá? Digo isso porque eu trabalho no Dorothy Steng, também trabalho na escola Eduardo Angelim do Estado, tanto a sede como o anexo. Então, se você não for certinho na sua playlist, você pode acabar se perdendo lá dentro, porque eu já tenho alguns vídeos e eu estou atualizando a plataforma, tá? O canal oficial de comunicados é o grupo do WhatsApp, tá? No caso, nós temos o grupo do nono ano 1 e do nono ano 2, ao qual eu sou o docente titular. A curto prazo, nós teremos também a turma virtual no Google Classroom, ou Google Sala de Aula, como assim vocês preferirem, tá? Depois eu irei mandar também o link do Classroom para que vocês baixem no celular de vocês, para quando o e-mail tiver ok, a plataforma tiver ok, aí todo mundo estando ok, iremos utilizar a sala virtual de aprendizagem. Aqui nada mais é do que um repositório. Então, esse repositório ele serve para você adicionar atividades, adicionar perguntas, adicionar ideias, enfim. Ele te dá várias possibilidades aqui. O aplicativo de gravação, como eu já disse para vocês, o oficial, nós utilizaremos esse canal que nós estamos utilizando agora, que é o Google Meet. Mas, que nem eu expliquei anteriormente, se houver necessidade, utilizarei o meu canal do YouTube, ou posso usar o Facebook. E aí, em situações que nenhuma dessas três funcionar, eu posso estar usando o meu canal lá da Roxinha, para quem não conhece é a Twitch, ou posso estar utilizando a nossa conta da Trovo, tá? Então, nós temos essas duas outras possibilidades, né? Pensei em fazer pelo Discord, mas não sei se seria legal, tá? Mas a Twitch, que é a Roxinha, e a Trovo também são plataformas online para transmitir jogos online, mas que não me impede de ministrar uma aula por lá, tá? E aí, quando eu precisar fazer alguma consulta, alguma pesquisa ou coisa desse tipo, ou mandar atividade,
Na maioria das vezes, eu estarei usando o formulário do Google, né, porque ele permite que você marque as questões ou que você adicione foto da sua resolução e depois eu posso estar dando feedback para vocês. Ok? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Façam agora. Vocês podem ativar o áudio e fazer sua pergunta, tá? Professor, e para quem não tem, tipo, Facebook, quando não for o Meet, ou então o Twitter, eu não tenho e não tem como eu ter. Tua mãe não deixa, né? Mais ou menos. Quem tá falando mesmo, só para título de curiosidade? Kelly tá. Ah, dona Kelly, tá. Certo, dona Kelly. Tá. Aí, nesse caso, vamos imaginar aquela situação hipotética, eu não consegui fazer pelos canais os que estão sendo postos como recomendados. Aí, nesse caso, a proposta que eu lhe dou é que você assista a aula que eu irei mandar no link e depois você viria e deixaria sua dúvida no WhatsApp, tá? Ou então você anotaria a sua dúvida referente àquela aula e aí na aula seguinte, a primeira coisa que você faria era, professor, preciso que o senhor me tire uma dúvida. Na aula anterior, a qual eu não pude participar online, mas eu assisti de modo assíncrona, o senhor falou que o céu era azul. Mas realmente o céu é azul? O senhor poderia me explicar melhor isso? Aí eu vou vir antes de começar a aula, vou tirar a sua dúvida. Se ela ficar clara, você me confirma, senão a gente tenta uma outra abordagem até que sua dúvida seja sanada. Essa é a proposição, né? Então, assim, essa questão de ter que participar e tudo mais, a gente sempre diz o seguinte, que a gente vai de acordo com a possibilidade do aluno, tá? A gente não vai aqui, em nenhum momento a gente vai querer obrigar que você participe mesmo forçado. Não. A gente vai querer que você participe dentro das suas possibilidades. Ok? O aluno que acabou de entrar, por gentileza, coloque seu nome completo e turma no chat, tá? Só para me ter o registro da sua entrada. Você tem 1 minuto para fazer isso. Caso contrário, irei lhe remover da sala. O aviso vale também para a aluna que acabou de entrar, tá? Deixa eu ver quem foi que acabou de entrar. Foi a... Cadê, rapaz? Jesus, apaga a luz. Sumiu. Gente, olha, vocês estão conseguindo me ouvir? Me confirme aí, por gentileza. Vocês conseguem me ouvir bem? Ok. É porque eu fico meio assim. Ok. Dona Jéssica, eu acho que eu lembro da Jéssica. O Blackzinho aí. Quem é o Blackzinho, hein? Quem é você, Blackzinho? Me confirme aí. Coloque seu nome, por gentileza. Quem é o Blackzinho, rapaz? Ismael. Ok, Ismael. Você que entrou agora, na próxima aula, e a Maria Vitória coloque o nome lá, tá? Nome completo e turma. Então, Ismael, para a próxima aula, eu peço que você troque esse seu nome de usuário do seu e-mail, tá? Ou então você crie um outro e-mail exclusivo para você participar da aula. Eu acredito que esse e-mail você deve usar para jogos. Ou não? Pode falar. Senhor Black, pode aí ativar o seu áudio e dar a sua versão aí, tá? Então, assim, se esse você usa para jogos, tem problema nenhum. Eu também tenho meu e-mail de jogos, né? Também jogo. Então, para mim não dizer que eu sou eu uso um outro usuário, né?
Mas para participar da aula, é interessante que você tenha um usuário com o seu nome, tá? Isso serve não só para mim, como para as outras aulas dos outros professores, tá? Então, para não acontecer de um professor lhe remover da aula, eu sugiro que você faça isso, tá? Você vai lá nas configurações do seu e-mail, coloca só o nome, você pode até deixar a foto que tá? Vai lá, coloca o nome, que tá tudo certo, ok? E aí, quem estiver entrando agora, seja bem-vindo, tá? A gente está na sessão de dúvidas e perguntas, tá? Se não tiver nenhuma, eu irei seguir, tá? Se tiver, você pode fazer agora. Não? Deixa eu ver se esse povo está me enxergando bem. Me enxergando estão. Dona Silvia, você está me enxergando bem, Dona Silvia? Está me ouvindo bem? Estou. Ok. Qualquer dúvida você pode perguntar, tá? Tá. Alguém lembra desse fantasma aqui? Dona Jéssica, pode falar. Professor, sua voz está saindo duas aqui. Certo, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Só um segundo. Tá bom. E agora? Continua saindo duas? Continua, mas dá de ouvir. Agora tá ouvindo melhor um pouco. E agora? Melhorou. Certo. Mas ainda tá assim. Acredito que alguém deve estar com o áudio ligado. Deixa eu ver aqui. Oi. E agora, melhorou? Pronto, agora melhorou. Saiu já. As duas vozes que estavam saindo. Estava saindo a voz dupla, certo? Certo. Então, vejam só. Na aula de hoje, nós iremos iniciar essa discussão aqui, tá? Eu digo iniciar porque a gente não vai conseguir concluir. Isso é fato, tá? Mas, como diz, a gente precisa ter um ponto de partida, a gente precisa ter uma regularidade, tá? E aí, para não ter problemas futuros, a gente precisa ter o início, tá? Então, nós iremos iniciar aqui pelo diagnóstico, que foi que vocês fizeram. Vocês lembram desse diagnóstico? Ele chegou via formulário para vocês, tá? E nós estaremos, a partir de agora, discutindo a correção desse diagnóstico, porque vocês só marcaram e enviaram, tá? E aí, aqui o nosso objetivo é iniciar a discussão de algumas soluções que são possíveis, tá? Possa ser que você tenha encontrado uma solução diferente da que eu vou apresentar. Se isso acontecer, eu peço, por gentileza, que você me encaminhe a sua resposta pelo WhatsApp e na aula seguinte nós estaremos discutindo a sua solução, ok? Então, para título de informação para vocês, as questões de matemática, elas começavam da 9 e iam até a 16, né? Então, a primeira questão de matemática é a número 9, a questão número 2 é a 10, e aí segue até a 16, tá? O Vladson, que entrou agora, por gentileza, coloque lá no chat seu nome completo em caixa alta e a sua turma, para efeito de registro de frequência, tá? Então, nós vamos começar pela questão número 9, tá? E vamos seguir até a questão que a gente conseguir até às 17h55, tá? Que a nossa aula encerra às 18h. Então, 17h55 eu encerro, que é para fazer os finais e o encerramento da gravação, tá? Então, a questão de número 9, me confirme se está bem legível aí para vocês. Vocês conseguem ler perfeitamente a questão. Ok. A questão 9, ela diz assim:
O gráfico de setores, para quem não sabe o que é gráfico de setores, é o gráfico que ele tem esse formato aqui, onde ele é uma região circular, e essa região circular, ela é dividida semelhante a uma pizza. Só que essas divisões aqui, elas tomam por base uma representação em formato de percentuais. Então, para se chegar a esse percentual aqui indicado, por exemplo, no item A, existe uma continha por trás que a gente faz, só que essa continha não é o nosso objeto de conhecimento agora, tá? Mas em um segundo momento a gente vai ensinar vocês a fazerem essas contas para realmente chegar à conclusão que esse setor aqui, veja que ele está com uma taxa percentual. Mas aqui dentro, se você observar bem, ó, ele está com uma taxa angular. Ou seja, isso aqui é um ângulo. Mas um ângulo de quantos graus? Então, eu ensinarei vocês a calcular tanto essa taxa angular como a conversão da taxa angular para a taxa percentual. Tá? Mas, por enquanto, como ele é um diagnóstico de revisão, a intenção dele aqui não é que você saiba fazer tudo isso, mas que você consiga relacionar as informações que estão no problema com as informações que foram dispostas na representação gráfica. Tá? Então, aqui ele apresenta o resultado de uma pesquisa feita para verificar a preferência dos consumidores em relação a 5 produtos diferentes. Produto A, produto B, produto C, produto D e produto E. Tá? E aí você tem que o produto A corresponde a 25%, produto B 15%, produto C 10%, produto D 20%, produto E 30%. Tá? Então, quando eu somar todos os respondentes dessa pesquisa aqui, eu tenho que chegar a um total de 1.000 pessoas, tá? Então, entrevistou-se 1.000 pessoas e a quantidade de consumidores que preferem o produto A é de quanto? É de 250, de 200, 150 ou de 100? Aí, meus amigos, vem aquela pergunta. Como é que eu resolvo um problema desse? Por onde começar? Alguém tem uma sugestão, uma ideia? Ou eu tenho que usar aqui a sorte? O que é isso? Sério? E aí, pessoal, alguma ideia de como resolver essa situação? Sugestões? Ou vou eu somar para ir aleatório? Porcentagem. Porcentagem? Beleza, então já tenho uma ideia. Vou usar o conceito de porcentagem. Pergunta inicial. O que é uma porcentagem? Vocês lembram? Eu não consigo me lembrar. Porcentagem vem do quê? Algo multiplicado por 100. Algo multiplicado ou dividido? Dividido. Ah, sim, perfeito. Então, essa alguma coisa eu vou chamar de X, tá? Porque eu não conheço. E aí, como já foi discutido no ano anterior, esse X representa uma variável ou incógnita. Ou seja, esse X representa um número, mas eu não preciso dizer que número é esse por enquanto. Ok? Eu sei que ele é um número qualquer aí, tá? Então, essa representação aqui, ela é a representação mais usual de porcentagem. Só que eu posso transformar essa representação simbólica em uma representação fracionária, onde o x ele vira numerador e o símbolo de porcentagem ele se transforma em uma divisão por 100. Ou, em outras palavras, porcentagem é tudo aquilo que eu posso dividir em 100 partes iguais. Ou algo que você possa distribuir em 100 partes iguais, das quais você pode tirar uma determinada porção. Tá? No nosso caso aqui, você tem que lembrar o seguinte, toda vez que a gente fala de porcentagem, esse X ali, ele varia entre 0 e 1. Ou seja, essa porcentagem ela pode ir de 0% até 100%. Tá? A título de informação, o 0% representa nada. Ou seja, você não tem nada, você está com 0.
O 100%, ele representa todo o objeto em questão, tá? Se você tem uma nota de R$ 20, por exemplo, ela é o 100% que você tem. Se você pegar essa nota de 20 e comprar um crédito de R$ 10 para o seu celular, você gastou metade do seu dinheiro. Ou seja, 50% foi embora, tá? Então, a porcentagem ela ajuda por demais nesses problemas. E aí, o que eu quero calcular? Eu quero descobrir quantas pessoas equivalem a essa escolha A, ok? Ou seja, eu quero calcular 25% de 1.000. Por quê? Porque eu preciso tirar essa porcentagem do total que respondeu a essa minha pesquisa, ok? Veja, esse problema você pode resolver de várias formas, né? Aí, só a título de informação, eu tenho no mínimo 3 soluções possíveis. Eu irei fazer apenas uma. Então, se você fez uma forma diferente da que eu vou apresentar, e você quiser compartilhar, você anota, manda para mim no WhatsApp, que aí eu estarei compartilhando a sua solução, tá? Mas vamos lá. 25%, eu posso usar essa representação aqui, ó. É o mesmo que 25 sobre 100, porque o x ele é o mesmo, tá? É um número, no nosso caso que é 25, o cento virou a divisão por 100. Então, aqui, ó, eu posso fazer 25 dividido para 100, tá? Que, se você observar bem, ó, eles são divisíveis por 25. Ou seja, tanto 25 como 100 são múltiplos de 25. Tá, professor, mas não quero ir por 25. Quero ir por outro. Pode? Pode. Terminou em 0, terminou em 5, esse número ele é divisível por 5. Então, você vai ter que lembrar. Ah, tá. Divisível por 5. Critério de divisibilidade. Quando que o número divide por 5? Quando ele termina em 0 ou termina em 5. Tá? Então, esse processo de simplificação, ele é feito de que forma? Aí você precisa lembrar. Ele é feito quando eu divido o de cima e o de baixo pela mesma quantia. Logo, eu tenho aqui em cima 5 e aqui embaixo 100 dividido para 5, eu tenho 20. Note que tanto 5 como 20, ó, continuam terminando em 0 e 5. Então, opa, lembrei, critério do 5. Vou dividir por 5 em cima e vou dividir por 5 embaixo. Em cima eu vou ter 1, e embaixo eu vou ter 4. Pessoa, tá, eu consegui chegar a 1/4. E o que eu vou fazer com esse 1/4? Você precisa lembrar que esse 1/4, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que o teu inteiro, ou tudo que tu tinha, foi dividido em 4 partes, e dessas 4 você tirou uma para si. Ok? Então, como eu estou calculando 25% de 1.000 pessoas, basta eu pegar o 1.000 e dividir por quanto? Dividir por 4. Já que ele pegou o inteiro e dividiu em 4 partes. E aí, quando você faz essa continha maravilhosa, né, você tem aqui um valor de 250. Então, a nossa alternativa correta, letra A, 250. Ok? Ok. Perguntas? Perguntas? Tá tudo mudo. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Tô Dona ouvindo, Sara, mas não você tem. está me ouvindo agora, dona Sara? Sim, agora eu tô. Beleza. Alguma pergunta? Não, é isso que eu tava respondendo, não. Não. Tá. Glória a Deus. Então, vamos para a questão de número 10. Questão de número 10. Uma uva. Mas uma uva para quem lembra o que é média aritmética. Estão observando que eu estou usando muito uma palavra do passado? Lembrar. Quando é que a gente lembra alguma coisa? É só você pensar.
Se é para me lembrar, é porque eu já fiz em algum momento. Não tem como eu lembrar algo que eu ainda não fiz, correto? Exatamente. Então, aqui a gente está considerando, eu estou considerando essa fala lembrar, porque, entendam, o que vocês fizeram é um diagnóstico. Qual é a finalidade dele? É só você responder e mandar? Não. A finalidade do diagnóstico é entender o que você precisa lembrar, né? Porque lembrar quer dizer que você já viu, e o que você precisa de fato aprender, porque você não viu. Se você não viu, você não aprendeu. E como é que eu vou aplicar aqui algo que eu preciso lá de trás que você não aprendeu? Então, o diagnóstico ele serve para isso. E aí, o que é mais importante no diagnóstico é você responder? Não. O mais importante no diagnóstico é você corrigir ele depois. Porque eu, enquanto professor, quando eu faço a correção, você tem a possibilidade e a oportunidade de ver. Ah, beleza, então aquela que eu marquei é aquilo porque eu chutei. Mas ela tem uma conta por trás. E qual é a conta? A conta é essa. Seu Vladson levantou a mão, por gentileza, pode falar? Não, não era nada, não. Tem certeza? Sim, era só um bug aqui do celular. Cliquei Certo. numa coisa e foi pra mão. Tá, o Vladson é o Vladson que era do 8º ano 2, da tarde. É isso? Exatamente. Ah, tá. Então tu já me conhece, já sabe como que eu sou, né? Afirmativo. Perfeito. Sei corretamente. Ok. Então aqui, gente, a gente sempre vai fazer esses processos, tá? Porque assim, o que nós estaremos utilizando são conhecimentos teóricos para fazer com que os novos conhecimentos que serão apresentados para vocês tenham uma base aqui atrás, tá? Então é como se eu estivesse fazendo um reforçador. Eu já foi ensinado algo lá atrás para vocês. Se você aprendeu ou não aprendeu, aqui não é o local para discutir isso. Aqui é o local para te reforçar isso que você já viu e te apresentar novas possibilidades para que você avance, tá? Então a ideia aqui não é questionar o que você não aprendeu lá atrás, mas sim ensinar aquilo que você precisa para avançar. Esse é o nosso objetivo. E o diagnóstico serve para isso, para me entender como é que realmente vocês estão. Até porque eu só iniciei ano passado com vocês. Eu precisei me ausentar, a professora Cristina assumiu, e aí eu não sei como é que vocês finalizaram o ano. O que eu sei é que finalizaram, aqui estão no 9º ano, glória a Deus, e que irão para o ensino médio no final do ano, assim esperamos, tá? Então, a questão número 10, ou segunda questão do diagnóstico de vocês, ela diz assim: em uma turma do 9º ano, 5 alunos mediram o seu peso corporal. Eu chamo a atenção que essa palavra peso está errada, tá? Ela não é peso. O correto é massa corporal, tá? Peso é uma grandeza física de força, tá? Essa grandeza só será discutida lá no 1º ano. Talvez vocês discutam agora no 9º ano, mas não é garantia, tá? Então, que eu já estou fazendo essa ressalva, que o correto não é peso corporal, é massa corporal, porque é a quantidade de matéria que ocupa lugar no espaço. E acredito que lá no início do ano passado eu já devo ter dito algo nesse sentido, que peso é uma coisa e massa é outra. Tá? Normalmente você discute isso lá em grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Porque para falar desse tipo de grandeza, você tem que conceituar o que é uma grandeza. Ou seja, tudo aquilo que eu posso medir ou contar. E nesse caso, o que nós temos no nosso corpo não é peso, é massa. E a massa, ela, a unidade padrão, ó, é quilogramas. Tá? Então, aí nós temos um erro de digitação, mas que não influencia no resultado. Tá? Então, esses 5 alunos se pesaram dentro lá da balança e atingiram massa corporal de 36, 44, 63, 77 e 80 quilogramas. Com orientação do professor, a turma aprendeu a calcular a média aritmética desses valores.
Vocês lembram o que é uma média aritmética? Sim ou não? Quem lembra o que é? Só a título de curiosidade, nós vamos ficar nessa questão hoje, tá? Assim que a gente encerra a aula também. Média aritmética. Pode falar, mais ou menos. Aqui, vejam bem, gente. Quero que vocês entendam o seguinte. A aula online ou presencial, ela é o momento que você pode errar à vontade. Você pode colocar sua opinião, você pode participar, você pode interagir, você pode tirar sua dúvida, você pode criar uma dúvida, né? Então, assim, o mais ou menos para de vocês, para mim já é muita coisa. Porque tem aluno que não lembra nada, entendeu? Então, se você me chega com mais ou menos, eu até fico feliz, porque eu já tenho alguma coisa, eu não vou partir do zero, tá? Dona Sara, gostaria de colocar para a gente o seu mais ou menos? Professor, que eu me lembro, na verdade, era... Meu Deus, não sei como explicar. Calma aí. Estou calmo, fique à vontade. Eu vou te dar um exemplo para ver se ajuda, tá? Os Pode ser? valores que seriam o peso, né? 36, 44, 63, dividido pelo número. Mas esse número seria a quantidade de valores, né? Sim, tá perfeito, é isso mesmo. Para você entender média aritmética, é só você partir de uma coisa bem simples, né? Vamos imaginar que você, Dona Sara, e o seu Vladson resolva juntar os dinheiros que vocês possuem no bolso, tá? Você tem R$ 5 no seu bolso e o Vladson tem R$ 10 no bolso dele. Quando vocês resolvem juntar esses valores, qual é a média de dinheiro que vocês têm? Aí, para a gente responder essa pergunta, eu vou pegar o seu dinheiro, vou pegar o dinheiro dele, vou somar os dois valores e vou ter um número. No caso, 5 mais 10, eu tenho R$ 15, certo? Agora veja, R$ 15 que vocês dois têm. Mas vocês são quantas pessoas? 2. Então, se eu pegar esses R$ 15 e dividir para 2 pessoas, vai dar uma média de R$ 7,50 para cada um. Então, a média aritmética é isso. É eu pegar todos os valores envolvidos, somar todos eles e dividir pelo número de envolvidos. Se for 2, R$ 7,50 para cada um. Beleza? Vamos imaginar que o Anderson chegou de gaiato no navio. Você tem 5, o Vladson tem 10, eu não tenho nada, estou liso. Mas para a média aritmética, se eu estou considerando 3 pessoas, é como se cada um tivesse 5. Mas aí você vai perceber que nem todo mundo tem 5. Tem gente que tem gente que tem mais e tem gente que não tem nada. Tá? Então, toda vez que eu falar de média aritmética, como é que você pode entender ela? Você pode entender assim, ó. Soma dos valores, tá? Soma dos valores são dos números que estão aparecendo. E aí você divide pelo quê? Pelo número de envolvidos. Se você somou 10 números, somou o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar no 10º número, você divide por 10. Se você tiver 200 números, você soma os 200 e divide por 200. Tá? Então, a média ela é dessa forma. No nosso caso aqui, vai ser conforme você falou. Eu vou somar 36, mais 44, mais 63, mais 77, mais 80. Quantos números eu estou somando aqui? Eu tenho 5. Opa, beleza. Então, eu vou pegar tudo isso e vou dividir por 5. Então, vai lá. Pega lá teu lápis, papel e caneta e soma. 36 mais 44, aqui é 80.
4 e 3, 7, 6 e 4, 10, vai 1. 7 com que foi? 8. Então, beleza, 80. Eu já sei que é 80. 63 mais 77 são quanto? 6 e 8, 14. Ó. Aqui é 140. Aqui é 80. Então, pronto. 80 mais 80 é 160. 160 com 140 é 300. 300 eu vou dividir para 5. Tá? Eu estou somando de cabeça, mas você podia colocar assim na vertical, ó. Podia botar 36, 44, 63, 77, 80 e somar. Não é feio não, gente. Feio é fazer errado. 6 e 4, 10, 13 e 20. Vai 2. 2 e 3, 5. 5 e 4, 9. 9 e 6, 11. É isso? 11? Tô até ficando burro já. 5, 9, 15, 22 e 8, 30. É o mesmo resultado, ó. Quando você divide 30 para 5, dá 6. E esse zero você acrescenta aqui, ó. Então, a nossa resposta é 60 quilogramas. Alternativa B. Quero que vocês entendam o seguinte. O importante aqui não é o número final, tá? O importante é que você entenda o seguinte. Média aritmética, ela é a média de valores que cada indivíduo vai ter. Porém, eu vou até colocar de uma outra cor aqui para ver se chama a atenção de vocês. Porém, o que acontece? Quando a gente olha para a média, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Aqui na linha está a minha média aritmética, tá? Eu vou ter indivíduos que estarão acima dessa média. E vou ter indivíduos que estarão abaixo dessa média. Se você observar bem, ó, 36 está abaixo. 44 está abaixo. 63, 77 e 80 estão acima da média. Mas quando você faz um processo de equilíbrio, é como se cada uma dessas pessoas, ou seja, desses alunos, tivessem ali, em média, 60 quilos. Tá? Esse mesmo raciocínio, ele é usado lá no índice de massa corporal. Tá? Lembra lá do IMC, que o professor de educação física calcula? Ele pega a altura e divide pela massa, pega a massa corporal e divide pela altura ao quadrado? Então, ele é um processo de média. Porque aquele IMC não é seu exclusivo. Ele é de um grupo de pessoas que está sendo avaliado. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Façam agora ou calem-se para sempre. Nenhuma dúvida? Nenhuma. Glória a Deus. Então, pessoal, eu quero pedir que agora vocês coloquem novamente lá no chat seu nome completo e turma, tá? Peço também, por gentileza, que vocês ativem a câmera para que eu faça a captura de imagem da aula de hoje, tá? O Vladson já abriu a câmera. Dona Silvia, ok. Dona Sara Caroline. Sara Caroline não é a menina, rapaz? Como é que é o nome dela? Não é Sara Caroline. É até a que ganhou a medalha, rapaz. Sim, coincidência ela está aqui? Ou será Pois que é, é mas- destino? Mas que eu lembre, teu nome não é Sara. De quem é esse e-mail Nome que você personalizado? É meu. colocou? Eu estou vendo aqui a dona Jéssica. Estou vendo aqui acho que é o Ismael, né? Ismael que está aqui. Tem a Maria Raimunda que está no escuro, não sei porquê. E eu estou esperando os demais, tá? Eduardo abriu a câmera agora. Eduardo, se quiser sentar um pouquinho só para a gente tirar a foto, eu agradeço. O Blackzinho aí, ó, descobri que é um Blackzinho, ó. Rapaz, Paulo suspense. Como é que
Ô, Paulo Gamer, você tá onde? Não mexe com o cara, rapaz, deixa o cara dormir. Eu tô no quarto Moimã aqui. Tá onde? No quarto Moimã. Ah, tem bom. Blackzinho quer falar alguma coisa? Tá com a mão levantada. Tô muito tranquilo, tô tranquilinho. Beleza. Tranquilo. Olha, eu vou tirar um ponto de quem tá com a câmera fechada e vou dar meio ponto para quem tiver com ela aberta. Eu preciso tirar a captura de imagem para poder mandar lá na coordenação. Falta a Maísa e Vitória. É só a Que foi câmera. isso? É só a câmera, não precisa ligar o áudio, tá? Somente a câmera, por gentileza. Eu vou tirar a foto assim mesmo, tá? Eu preciso encerrar a aula porque eu tenho um outro compromisso daqui a pouco. Mas eu tô fazendo até pose para essa captura de tela. Quem tá fazendo pose? Eu aqui, tô fazendo até pose se eu tirar essa captura de tela. Quando não sair feia, o professor enrola, né? Eu aqui. Tá, tô vendo já. Eu vou fazer a captura aqui. Todo mundo já na pose. 1, 2, 3 e... Captura de tela salva. Foi. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Fiquem atentos no grupo do WhatsApp, tá? Estaremos por lá, tá? Lembrando que nossa aula é dia de segunda, eu sempre estarei avisando no domingo sobre o horário certinho, se vai ser às 15, se vai ser às 16 ou se vai ser às 17. Só que esse horário a gente vai definir de acordo com a pesquisa que eu vou mandar lá nos grupos. Aí você vai abrir depois o formulário, eu acho que eu vou mandar isso até amanhã. Clica no formulário, escolhe o horário que você acha que seria mais adequado. Aquele que tiver mais votos será o horário que eu irei escolher. Beleza? Os alunos aí que estão com nome estranho no seu usuário, por gentileza, façam aí a mudança, porque senão eu não vou deixar vocês entrarem na próxima aula. Alguma pergunta a mais ou eu posso encerrar por aqui? Pode desligar? Como é Sim. que faz Como faz o quê, mulher? Não entendi. pra tirar o nome? É só mudar lá no Gmail. Você precisa ir lá no seu Gmail, abrir sua caixa de e-mail, lá na parte de configurações. Quando você abrir a pasta de configurações, ele vai dar a opção lá para você atualizar o nome. Ou você faz outra conta. Ou então faz uma outra conta exclusiva para você participar das aulas. Esse é mais fácil. É mais prático. No mais, eu agradeço a participação de todos, desejo uma boa noite a todos e até a próxima segunda, se assim Deus nos permitir. Ainda bem que eu tenho Tá, 5 contas de professor, até a e-mail. próxima. Hoje, até amanhã. Boa noite a todos. Tchau. O Jornal Nacional tá diferente. Bye, bye. Tchau para vocês. Tchau.